Olá, bem-vinda ao DermaCast, o podcast que fala de dermatologia em todas as áreas de sua vida. Eu sou Marcela Araújo, dermatologista. E eu sou Lígia Pessoa de Melo, também dermatologista. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, o Janeiro Roxo, o mês de conscientização sobre hanseníase. Então, antes da gente falar disso, eu vou ler alguns dados, tá? O Brasil é um dos países com maior número de casos de hanseníase do mundo. E segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde de 2023, o Brasil registrou mais de 25 mil novos casos de hanseníase, com a taxa de incidência de cerca de 10 casos por 100 mil habitantes. Então, por isso que esse tema é super importante para a gente estar aqui falando, né? Muitas vezes estigmatizado, não é isso, Lígia? É isso mesmo. E assim, é um tema que eu e Marcela, duas dermatologistas, vamos falar sobre esse assunto. É um tema que a gente não conseguiu ficar sem falar, né, amiga? A gente, poxa, Janeiro Roxo é um mês que chama para esse assunto. E a gente disse, a gente vai ter que falar alguma coisa. E a gente se comprometeu de fazer um papo leve, que vocês possam entender, com o mínimo de medication possível, para desmistificar a doença. Eu acho que essa é a nossa intenção do podcast, né? Além de falar da parte de estética, que todo mundo gosta, de beleza, de autocuidado, a gente tem que falar sobre as doenças dermatológicas, né? E principalmente essa doença, que é uma doença negligenciada, que a gente vê muito na população mais pobre, né? Pela falta, baixa imunidade, por má alimentação, né? Por todos os fatores que isso leva, e às vezes é muito deixada de lado. Então, acho que é importante a gente estar aqui falando sobre isso e divulgando sobre essa doença e conscientizando a população, tirando os estigmas que tem tanto da hanseníase. Então, bora fazer um episódio bem informativo. Você já encaminhe esse episódio para os amigos de vocês, peçam para seguir o DermaCast, que a gente se compromete que vai ser uma coisa bem tranquila, bem leve e bem informativa, não é isso, amiga? Vamos embora. Com certeza. Então vamos começar falando qual o primeiro sinal, o que é que leva, né, você a pensar que você está com hanseníase? Diz aí, Lígia, quais são os sinais? Na verdade, hanseníase é chamada de lepra, né? É uma doença infecciosa causada por uma bactéria, né? Um germe. Bactéria que é uma prima distante da bactéria da tuberculose. A gente pega a hanseníase falando, assim, com uma pessoa próxima da outra. Não é todo mundo que pega, a gente vai falar sobre isso depois. E não é todo mundo que tem hanseníase que transmite. E não é todo mundo que transmite, né? Então, quando Marcela fala dos sinais de hanseníase, tem dois tipos fundamentais de hanseníase. Tem um grupo de pessoas que vai ter a hanseníase que é facilmente transmissível, assim, numa conversa, que a gente chama de multibacilar. Isso, que vão ter mais lesões, que vão ter mais lesões espalhadas pelo corpo, né? É mais fácil dar o diagnóstico. Então, esses são os casos que transmitem. E os paucibacilar, que são aqueles que têm poucas lesões. Então, nem sempre é dado o diagnóstico tão facilmente. Exatamente. Então, multibacilar e paucibacilar. Quem transmite é o multibacilar. Né? E quer dizer que tem muito bacilo, né? Muita transmissão. Multibacilar. Né? Vamos dizer assim, na maneira não medicated. Vamos focar nisso. Mais disseminado. E aí o tipo de lesão, os sinais, vai depender da forma da hanseníase. Se é a multibacilar ou se é a pauci. Uma coisa interessante é que numa casa onde tem alguém com pauci bacilar, ou seja, uma hanseníase mais discreta, que a pessoa fica lá anos com a mancha sem saber o que é, tem sempre um multibacilar que está transmitindo para as outras pessoas, né? Então, assim, depende da forma, o sinal. Os pauci bacilares. Mas para a gente não ficar muito multi, para não ficar aqui, né, muito médico, eu acho que a gente tem que falar assim, o que vai chamar atenção é uma mancha, né, na sua pele e que perde a sensibilidade, né? Ou seja, se você furar, queimar, você não vai sentir. Né? Então, normalmente você começa perdendo a sensibilidade de calor e frio. Você não consegue ver, se você tocar, que é o exame que a gente faz, se você tocar na mancha, você não consegue definir o frio e o calor. Você não consegue sentir o frio, você sente como se tivesse tudo igual, né? E nos casos, vai evoluindo e você perde a sensibilidade, é uma furada na mancha, tipo fura, e você não sente, né? A dor. Né? E o tato, né, também. Se você se tocar e sentir que é mais difícil de você avaliar, né? Como existe um aparelho que a gente faz para ver, mas assim, você em casa, digamos assim, é uma coisa que você não consegue fazer essa avaliação. É mais fácil o calor e o frio, ou tocar uma coisa e ver se está. Então, assim, a alteração da sensibilidade vai ter. São manchas, podem ser brancas, podem ser vermelhas,
né? Isso. Podem ser elevadas, que tem alteração de sensibilidade. Agora, uma recomendação que a gente dá é para você não testar a sensibilidade em casa. Eu me lembro que antigamente passou uma propaganda, não sei se é da época de vocês, que a mulher estava cozinhando e ficava queimando aqui o braço dela e ela não sentia, ficava lá queimando. Aí a propaganda falava isso: cuidado, se você tem uma mancha e você não sente, pode ser hanseníase. Na verdade, quando você deixa de sentir, já está um pouco mais avançado. O ideal é que na suspeita da mancha você vá para o dermato para ele fazer o teste de sensibilidade, né? Isso mesmo. Então é isso. Então o que chama atenção são as manchas, né? Que é o primeiro caso, né? O caso mais simples, não disseminado, digamos assim. E claro, em casos mais disseminados, aí você pode essas manchas virar até nódulos, né? Que são os carocinhos, né? Você pode atingir seu nervo e você ter alteração na mão, alteração no pé, nos casos mais avançados, né? Mas assim, o que chama atenção, alguma mancha, normalmente hipocrômica, né? Essa aqui é sem cor, né? Com pouca cor, mas pode ser vermelho. Branca, pode ser, branca. Tipo pano branco. Só que o pano branco descama, a hanseníase não descama, o pano branco não tem alteração da cor. Ou então vermelha, que o povo diz que parece um fungo, parece uma micose, né? Pode ser que não seja. Aí é importante você ser examinado, um dermatologista, ou então no posto de saúde, que é fácil acesso da toda a população, e eles são muito capacitados a diagnosticar, né? A hanseníase. Não precisa, no posto de saúde resolve, não precisaria às vezes ir para um dermatologista, né? Acaba que o dermatologista fica com os casos mais graves, os casos, né, de reação, que é outro ponto. Outro ponto. Mas acho que o importante é dar o diagnóstico quanto antes, né? E principalmente passar esses que são mais disseminados, que são os que transmitem mais. Então, eles transmitindo mais, vai disseminando pela população. Então, a ideia é você realmente parar essa disseminação, já que a gente vive num país com tantos casos, né? Isso. Então, manchas, alteração de sensibilidade, né? E importante é que você, se você entrou em contato com a pessoa com hanseníase hoje, você não vai ter hanseníase amanhã ou depois. O período de incubação, né, para desenvolver, o tempo de contágio para desenvolver a doença, ele às vezes é muito longo. Então, é uma mancha que você tem há anos. Então, é por isso que Marcela fala que na suspeita, procura. E é uma coisa que a gente tem a assistência básica para dar suporte. Isso, demora a desenvolver a hanseníase. Então, você às vezes tem um contato hoje, você vai ter a lesão anos depois, né? Porque é uma bactéria fraca, digamos assim, da maneira simples, né? Então, e muitas vezes se você tiver imunidade bem, tiver tudo certo, você tem um contato e aquilo você não vai ter a lesão, né? A gente teve muito contato com hanseníase e a gente nunca então, pegou, porque a nossa imunidade tá boa. Interessante, fala pra eles como é que pega. A gente já falou que é assim, conversando, mas por que é que nem todo mundo pega? Eu acho que isso é uma pergunta legal, uma informação legal. Nem todo mundo pega. É diferente, por exemplo, de uma tuberculose, né? Tem um indivíduo com tuberculose, a gente pede para usarem máscara, né? Quando está internado, a gente isola esse paciente da tuberculose Covid, né? A gente isola para as pessoas não pegarem. Na hanseníase, a gente sabe que pega assim, né? Através de saliva, do contato próximo. Mas a gente não isola o paciente com hanseníase. Por quê, amiga? Explica pro pessoal. Acho que é pela questão da imunidade, de você responder, né? Você tem a sua imunidade e você responde bem, né? Você tem um contato, mas você não responde. Aí por isso que a gente acaba vendo mais na população mais carente, né? Porque tem a imunidade baixa, às vezes pela pobreza da alimentação. Não tem uma alimentação, a desnutrição, né? A gente acaba, não que seja, né, só nessa população, mas a gente vê muito mais, né? Por isso que o Brasil tem tanto em uma população com a carência, né? Uma carência de alimentação, de nutrição. Então a imunidade não vai estar boa para defender contra essa bactéria, que é uma bactéria tranquila de responder, digamos assim, que a gente responderia bem, né? Você estando com a imunidade tudo bem, ela responderia bem. Então é interessante isso, porque nem todo mundo que entrou em contato com um paciente transmissor vai ter a doença. É sobre isso que a Marcela falou. Né? Aqui no Brasil, gente, não achem que é brincadeira. É muita hanseníase que a gente vê. Né? A lepra, né? Chamada lepra, que esse nome no mundo todo é chamado de lepra. E aqui no Brasil a gente chama Hansen para tentar desvincular essas coisas históricas da hanseníase, da Bíblia, onde os leprosos eram levados, né? Isolados da sociedade. Por muito tempo teve os leprosários aqui no Brasil, as pessoas ficavam isoladas porque se tinha medo do contágio. E é uma coisa que você não precisa ter medo, como a Marcela falou. Né? Se você tem sua imunidade organizada, pode falar normalmente com a pessoa, mesmo que ela tenha, que você não vai se contaminar. E se você tiver, tem um tratamento. Exatamente. Né?
O tratamento ele é feito com comprimidos, então é fácil. E gratuitos. Né? Que tem no SUS. Tem no SUS. Inclusive, se você não quiser comprar, é difícil, você não vai conseguir, você realmente tem que... Tem que se submeter. Tem que ir no SUS, pegar a medicação. E uma coisa que geralmente não tem dificuldade. Né? Você vai no posto e não é uma medicação que falta, que você vai ter dificuldade. Normalmente, na maioria dos casos, assim, os pacientes que a gente acompanha, eles seguem, eles têm uma coisa que tem dificuldade de pegar e que falta no sistema, né? No Sistema Único de Saúde. Né? E aí, normalmente, você tem que ser vinculado ao posto de saúde. Alguns hospitais também podem dar, né? Mas, assim, no geral, você vai no posto de saúde e no posto de saúde você vai lá todo mês pegar essa medicação. Porque o tratamento, ele é um pouco prolongado, né? Em média de 1 ano, de 6 meses a 1 ano. 12 meses. 6 a 12 meses. Então você vai lá todo mês, você toma alguns comprimidos já lá para garantir e depois você leva comprimidos, a cartela para você ficar tomando em casa. Aí você também vai sendo acompanhado lá pelo pessoal, tanto é um tratamento multidisciplinar, né? Tanto pelo o médico do posto, tem a enfermeira do posto que faz isso, né? Em alguns casos, se você precisar de terapia ocupacional, quando é casos mais graves, que afetam o nervo, aí você tem, né, terapia ocupacional, fisioterapeuta, enfim. Mas isso é uma coisa de tratamento que realmente a gente fica tranquila que o SUS funciona. Tem. Né? E a nível de atenção básica, e assim, é muito difícil eu ver hanseníase no consultório, não sei você, amiga. É muito difícil. Não é que é uma questão de segregação e nem nada. É porque, geralmente, os pacientes do consultório, eles têm um poder aquisitivo um pouco mais alto, né? Não tem essa história da desnutrição, né? Geralmente, eles moram em casas com menos gente e... tem menos hanseníase. Na população geral, mesmo nos hospitais, é onde a gente mais vê. Mas todos vão ter que se submeter a pegar o tratamento do SUS, que só tem no SUS. Isso. Né? Também, no consultório eu não vejo, né? Aqui e outros locais que eu já trabalhei no SUS, né? Interior, a gente via muito, né? E aqui no IMIP a gente dá o diagnóstico no consultório, não tem. Nem no IMIP até, ultimamente não vejo tanto, porque não é um centro, né? De referência. Não é um centro de referência. O Otávio de Freitas, o outro hospital onde eu trabalho, é um centro de referência, mas acaba sendo um centro de referência que a gente chama de centro de referência terciário, para casos mais complexos, né? Aí vocês podem dizer assim, mas vocês estão dizendo que é tão tranquilo, que é só uma mancha. Existem casos complexos. São casos que demoraram muito para ser tratados, são casos que têm a hanseníase, mas tem um que a gente chama de reação, foi o que a Marcela começou a falar no começo, que às vezes pode acontecer, que aí eu acho que realmente fica mais complexo para a gente devagar aqui no DermaCast. Uhum. A gente falou tanto do tratamento, mas e tem cura, Lígia, a hanseníase? Tem cura, né? Você vai pro posto, pega a sua medicação, toma aquelas doses ali, leva uma cartela, é uma cartelinha bem organizada, né? Você toma a cartela em casa e você vai receber a alta e vai ficar curado da sua hanseníase, né? Às vezes, quando a gente dá esse diagnóstico, que o paciente pergunta assim, doutora, mas isso é lepra? A gente faz, é lepra. A pessoa fica desesperada, chora, diz, calma, que isso tem cura. Isso tem cura. Você fazendo tratamento certinho, você vai curar, né? Os casos desses complicados que tinha antes, é que você não foi tratado no momento correto. Então, por isso que a gente fala sempre diagnóstico precoce, né? Tem alguma mancha, tem isso, você ir no médico para dar esse diagnóstico. Mas é isso, lembrar que tem cura. Tem cura, doença tratável, curável, diferente, né, da antiguidade, como eu falei para vocês. Inclusive, uma curiosidade, acho até que eu já falei isso aqui, é que na Bíblia, quando chama lepra, Jesus curava lepra, as pessoas segregadas pela lepra, muitas dessas doenças não eram lepra. Na época, eram outras doenças, inclusive não contagiosas, que eles colocavam tudo como doença de pele, eles não sabiam, né? Então, parece que nessas lepras tinha psoríase, tinha dermatite atópica, tinha outras doenças. Aí, depois, historicamente, eles foram divididos em doenças leprosos e não leprosos, entendeu? Mas antes era todo mundo misturado. Então, tem toda essa questão envolvida, mas tem cura. E uma coisa muito importante é a gente saber lidar e acolher e diminuir o preconceito com as pessoas que foram diagnosticadas. E a gente falou da população pobre, mas nem sempre, né, só eles vai ter, né? Já teve alguns casos famosos que falaram que tinha hanseníase, não foi isso? Tiveram coragem, graças a Deus. Coragem de dizer, para lembrar que não é só, né? A gente falou muito porque é bem disseminado no paciente que tem um poder aquisitivo e tem uma desnutrição
né, nutricional, a gente vê mais o caso de hanseníase neles, mas não é uma coisa que é só deles, né? Então assim, o ex-jogador de futebol Rivelino, famoso pelos seus gols e atuações na seleção, revelou publicamente em 2003 que tinha hanseníase. Ele foi uma das figuras públicas que ajudaram a tirar o peso e o estigma da doença. Né? Imagina você falar, eu tive lepra, eu fiquei curado. É muito legal. O cantor sertanejo Eduardo Costa também revelou publicamente que foi diagnosticado com hanseníase, tratado e curado em 2013. E até o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, também disse que teve hanseníase durante sua infância. Ele destacou que foi tratado de forma precoce, sem sequelas. E a doença não afetou gravemente a sua vida por causa disso. É isso, né? Diagnóstico precoce e vendo vários tipos de população, né? Amiga, então bora lá. Então, seguindo, a gente já entendeu, né, que tem cura, diagnóstico precoce, procurar atenção básica até o dermatologista, diminuir o estigma e o preconceito, e vamos para fora da caixinha, que são perguntas que nossos espectadores fazem para a gente trazer aqui para a pauta do DermaCast. Olha aqui, a primeira pergunta, vou fazer para você, viu, Marcela? Sim. Um parente meu próximo foi diagnosticado com hanseníase. Quais são os cuidados que eu devo ter? Então, geralmente, quando tem uma pessoa com hanseníase, a gente pede para os familiares, normalmente quem mora na mesma casa, ir no médico ser examinado para ver se tem alguma lesão de hanseníase. Né? É basicamente isso, porque às vezes você tem alguma coisa, você não deu diagnóstico, então você precisa ser examinado pelo médico para ver se tem algum sinal ali de hanseníase. Para ver se você tem ou não. Mas algum cuidado especificamente, porque ele está dentro da casa? Não. Não tem que usar máscara, não tem que nada. Não. O médico mandou toda a minha família tomar vacina de tuberculose, mesmo quem não tenha a doença. O que é que a tuberculose tem a ver com hanseníase? Devemos nos vacinar? A orientação é quem tem um parente próximo com a hanseníase, né, que mora no mesmo ambiente, tomar a vacina da tuberculose, que ele já falou, que a tuberculose ela é um primo da hanseníase. Então, é como se ajudasse de alguma maneira, né, a vacina para a tuberculose, ajudasse de alguma maneira na vacina a proteger a hanseníase. Então, se você teve um parente diagnosticado, o parente vai no posto, o médico ou a enfermeira do posto vai recrutar, vai chamar toda a família, todo mundo vai ser examinado e provavelmente orientado a se vacinar. Olha aqui outra. Meu pai teve hanseníase. E mesmo fazendo o tratamento correto, ele não curou. Ele acabou ficando com defeito na mão e de vez em quando tem lesões de pele. Por que isso aconteceu? Ele teve que ele ainda continua tendo lesão de pele, uma reação, né? Se ele não tratou, é difícil a gente dizer sem conhecer o caso, sem ver se o tratamento foi correto, quanto tempo de tratamento foi feito. Né? Muitas vezes a gente vê o paciente que ele trata a hanseníase, mas às vezes ele continua no ambiente com pessoas com hanseníase e se reinfecta. Então acho que tem uma gama de variáveis aí para... Então, ele pode ter pego de novo. Pode ter pego, né? Pode não ter sido tratado... Pode não ter sido tratado corretamente. Ou ele pode ter tido uma sequela e quando foi tratar já estava com a sequela. Então, realmente, já com a sequela, você não vai conseguir, né, tirar a sequela. Você até vai diminuir a bactéria, né? Tratar sua bactéria, digamos assim. Mas vai ficar com a sequela. Porque a hanseníase, como a gente falou, ela é infecciosa. A bactéria, à medida que a gente vai tratando, a bactéria vai morrendo, né? Claro. Só que ela faz algum dano ali. A bactéria da hanseníase, ela também gosta dos nervos, é da pele e dos nervos. Então, se ela ficou ali um tempo inflamando os nervos, né? Esse nervo ficou doído, depois você tratou, curou e às vezes fica uma sequela, como a Marcela falou. Mas esses são casos mais graves, né? E às vezes acontece, já é também mais complexo, o que a gente chama de reação hansênica, que é durante a morte da bactéria, acontece toda uma, como é que a gente pode falar, toda uma inflamação, né? Todo um recrutamento do sistema imunológico e parece que acontece uma inflamação pela morte da bactéria e parece que a doença voltou, mas não é uma reação do tratamento, é um quadro reacional. Tá isso. Acho que deu. Aqui, ó. Meu marido teve e, por sorte, eu não peguei. Qual a explicação para isso? A sua imunidade está melhor que a dele. E o contato também, ele pode ter tido contato com alguém, né? Como passa anos para você ter, às vezes ele antes, na família dele, teve o contato com alguém com a hanseníase e você pode também não ter tido esse contato, né? Porque ele não pegou agora e teve lesão agora. E ele deve ser bacilar, não está passando. Não deve estar, pode não estar transmitindo, então sua imunidade está boa e... né? E lembra na infância, tanto que assim, é bem difícil
você vê na infância. Esse dado é importante. Que quando a gente falou de Lula aqui, né, que ele teve na infância, que ele também tem uma origem bem humilde, né? E na infância, você ter na infância é um indicador, assim, de cuidado no país. Porque se você teve na infância, você teve muito contato com... Pelo tempo que a bactéria passa para você ter lesão, se você tem lesão na infância, é porque... Tem muita hanseníase ali por perto, tem muito bacilo ali. Do país é alta, né? A Índia é um dos países que mais tem hanseníase. O Brasil fica aí oscilando entre primeiro e segundo lugar, alternando com a Índia. Ou seja, são países onde a gente deve estar alerta, porque deve ter um índice de pobreza alta para ter tanta hanseníase, as pessoas vivendo juntas, desnutridas, multibacilares. E um sinal disso, da gravidade dessa epidemia, são crianças doentes, como a Marcela falou. Então vamos para o bate-bola. Terminando agora com o bate-bola hanseníase. Agora eu que faço para você. Então, um sinal na pele que devemos atentar para suspeitar de hanseníase. Um sinal pode ser qualquer mancha, mas assim, uma dica preciosa, tanto para quem está examinando como para quem tem a doença, é uma alteração, uma perda de sensibilidade. Às vezes o paciente diz, eu estou com uma diminuição de sensibilidade, é uma faixa bem aqui, eu não estou vendo nada. E quando a gente vai ver, tem alguma manchinha suspeita. Outra coisa que você pode ver é a diminuição de pelo, né? Também. Pelo da lesão, né? Pode até diminuir a quantidade de suor nessa lesão. São dados, às vezes o paciente chega dizendo, né? O pelo, às vezes, assim, na perna. Aí você diz, tem essa lesão aqui que tá sem pelo. Então, é uma coisa que chama atenção. Conheçam sua pele, né? Suas pintinhas, suas manchas. Isso também é importante. Uma informação preciosa para ter diante de alguma situação ou de uma pessoa com hanseníase. Diminuir o preconceito. Então, a gente bate muito nisso. Não tem que ter preconceito. Né? Traz quem tem hanseníase para junto. Orienta, manda aí no posto. Né? Ajuda alguém a ter acesso ao tratamento. Pode apertar a mão, pode abraçar. Né? A gente atender a voz. Posso continuar cuidando do meu neto? Pode cuidar do seu neto normal. Não tem que ter preconceito. Né? Isso já era. Um conselho para quem foi diagnosticado com a doença? Vá para o posto de saúde. Tome seu remédio todos os meses, não falte nenhum mês. Mande sua família ir ser examinada no posto e receba sua alta com tranquilidade. Então era isso, né? Eu acho, nosso papo sobre hanseníase. Um papo rápido. E acho que foi esclarecedor, né? Assim, importante a gente falar para a população, né? A gente está aqui como informação para a população, como podcast, para falar das coisas legais, mas também para falar das doenças, no problema de saúde pública, as doenças dermatológicas também, que a gente não só, a gente cuida de pele, cuida de autoestima, mas a gente cuida de doença também, né? Exatamente. Eu acho que o dermatologista, ele tem que lembrar disso, né? A gente, como dermatologista, a gente faz tudo, não é só cuidar estético, não é só fazer um botox, a gente cuida da pele, cuida das doenças dermatológicas, e além da autoestima também. Exatamente. Então, por mais que o dermatologista ele tenha uma linha, o dermatologista ele tem aptidão para resolver, para diagnosticar e para orientar as doenças de pele e também as questões até que a gente deu muito para isso. Então, pessoal, vamos chamar o pessoal para seguir a gente no @dermacast, Marcela. Doutora Marcela Araújo, dermato, Marcela com 2 L's. E @Lígia Pessoa de Melo. Compartilhem esse episódio, divulguem e sigam a gente nas redes. Até a próxima, hein?